Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 36 minutos. Um bom dia para você. Seja bem-vindo. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Um bom dia para quem faz aniversário nesta data. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Maravilha, feliz aniversário. 8 de dezembro, quinta-feira de sol, né? Parece que agora vai tirar o mofo desses dias de chuva. E começamos um dia excelente nesta manhã. Bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E você, um bom dia especial por fazer parte da sociedade organizada, o quarto poder. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Lima. Bom dia, Márcio Chaves, Maria Clara, nossos bastidores aqui, a todos os espectadores, uma ótima quinta pra gente, hoje dia 8 de dezembro, né? Fazer uma pequena menção que segunda-feira, agora dia 6, a caravana de Natal da Coca-Cola passou em Cubatão, muita gente incrédula, passou, teve gente que reclamou que queria ficar mais tempo, mas gente, é uma caravana lá. Ela passa. Envia os pedidos para Coca-Cola, né? Isso, ela não para, ela passa. Nos outros 2 últimos anos o pessoal reclamou que teve, né? Passou muito rápido. Por causa da pandemia, não podia parar, não podia ter aglomeração. E eles mesmos parece que não queriam aglomeração, né? A própria Coca-Cola, por isso que ela não divulgou a data correta. Já esse ano não, ela deixou disponível no site. Você entrava lá, colocava cidade, estado, ele te dava o itinerário e o horário. E legal. Realmente cumpriram. A gente tinha falado sobre isso aqui na quinta-feira passada e foi muito legal, viu, Márcio? Eu estava vindo da Câmara, porque eu fui acompanhar algumas coisas na Câmara e quase que eu passo no meio da caravana da Coca-Cola. E de volta ali... seria mais legal se eles passassem um pouquinho mais tarde, né? Pela iluminação, né? Tanto mas que eles... o questionamento, né? Um pedido, né? Afinal de contas, não há uma intervenção, né? Porque é uma iniciativa privada da Coca-Cola, mas dá sim um diálogo sempre com os poderes e de repente você fazer o pedido para a Coca-Cola, Cubatão, passa um pouquinho mais à noite. Passa mais à noite, né? Reserva um dia, apesar que é muito corrido. É muito corrido, tanto que Santos e São Vicente eles fizeram no mesmo dia, né? Foi ontem, sim, dia 7. Fazem a região, Praia Grande. Isso, e Praia Grande também foi no dia 6, então eles têm um amigo até me atentou para uma coisa. O trajeto da caravana terminou ali do lado do CRIO, na Martins Fontes. Quando quando os caminhões chegaram ali, havia viaturas da Guarda Civil Municipal de Praia Grande. Que era para seguir com os caras. Aí um amigo falou, André, você tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, cara, é a caravana, mas justamente porque... pra garantir que os caras não atrasem, né? E garantir a segurança, que não vai ter trânsito, que não vão parar. Não, mas problema. É pra não atrasar, de repente tiver algum problema, a segurança. Garantir a segurança de tudo. Já pensou? Não sei se poderia, né? Papai Noel sobre acidente, caravana tem um problema? Não dá, né? Não dá, de repente pede a CNH. Então tá tudo certo. O pessoal ali naquela caixinha atrás com o Papai Noel, cadê o cinto de segurança? Então, melhor a gente já viu, né? Então, lembrando que hoje é dia 8 de dezembro, faltam um pouco mais de... Faltam 23 dias. 20 dias? 23 dias? 23 dias para acabar o ano. 23 dias para acabar o ano. Vou lembrar você durante todo esse mês de dezembro. No ano passado, 31 de dezembro, você colocou a roupa branca, amarela, você colocou a roupa com a cor que você queria adentrar o ano de 2022. Fez a sua lista de promessas, do que você queria realizar no ano, pulou ondas, comeu semente de romã, abriu champanhe, né? Fez aquela festa,
fez aquela festa, né? Chegou, acordou tarde no outro dia, todo esperançoso. E o ano de 2021 começou. Você colocou em prática alguma daquelas promessas lá, um dos seus planos? Você escolheu um e falou, opa, é esse aqui? Não? Bom, 23 dias, se tiver algum que você consiga colocar em prática, manda bala, começa. Se não, olha, volta para a prancheta, faz a sua listinha, porque no dia 31 de dezembro você tem um compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E não adianta ficar protelando, empurrando. Empurrando, é. Assuma aí um projeto e vá. Se tiver que... eu falei que ia entrar na academia. Dá tempo ainda. Entrou, dá tempo? Dá tempo ainda, vai fazer academia. Eu ia caminhar de manhã. Dá tempo ainda, vai fazer. Aí ia voltar a estudar. Dá tempo ainda, se inscreve. Dá, pô, já se inscreve, já começa janeiro com o pé direito já, né? Com o pé direito, é isso aí. Mentaliza, pensa ou forte, com o pensa esquerdo, firme. ou com os dois pés, ou com só as duas mãos. Com o pé, com o pé A gente direito, fala né? pé direito porque hoje em dia tá tão polarizado, então ou com o pé direito, ou com o pé esquerdo, ou com os dois pés. Tem alguém de esquerda aqui, né? Hã? De mão esquerda. E não, ou com a mão esquerda. Quem é canhota começa com a mão esquerda, começa com a mão direita, então, entendeu? Então, Se eu falei esquerda, você já foi pro outro. Não é, Márcio, é que hoje em dia você não pode falar nada, já vem paulada, cara. O negócio tá louco. Direita, esquerda, meio. Você vai no mercado e compra um caldo Maggi sabor picanha. Já levam pra sacanagem, entendeu? Você tá rindo por quê? Não era pra rir. Tá certo. Você tem uma noção, tem que ser ali, postura. Postura, é isso aí. Então, sabe o que seria bacana, Márcio? A gente fazer aqui uma enquete, a ver se o pessoal participa e conta pra gente, né? Aquilo que planejou e o que conseguiu, de repente, colocar em prática. Tem muita seria gente. legal. Na política isso, tem não? muito plano e desistência. Não, em todas as áreas, de repente, que nem Mas você na falou. política, principalmente plano de desistência, né? Muita gente planejou. A política muda conforme Estarei as e não nuvens. estarás. Muda conforme as nuvens, né? É, rapaz. Coloca tudo no pendrive e 9 horas mais 42 minutos. Vamos para a matéria desta quinta-feira. Você gosta, né? Coloca no pendrive. Na TV da Virtual. Vamos lá. Bora. Principais notícias de dia 8 de dezembro de 2022. Dina Boluarte é a primeira mulher a presidir o Peru. Estamos no Natal, mas de véspera. Aquela piadinha que todo mundo conta, né? Dina Boluarte se tornou nesta quarta-feira ontem a primeira mulher a presidir o Peru após a destituição do presidente esquerdista por incapacidade moral. Advogada e mãe aos 60 anos, advogada e mãe e com 60 anos de idade, Boluarte foi uma das figuras mais aparentes do governo desde que assumiu o cargo de ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, que exerceu em conjunto com a vice-presidente desde o início do mandato de Castilho e até 2 semanas atrás. Agora o ex-presidente, preso pelo crime de rebelião, a excluiu do 5º gabinete ministerial em função de uma rotação de ministro. O presidente que foi destituído, né? Há apenas 2 dias, a nova presidente do Peru foi salva de ser inabilitada para o exercício de cargos públicos por 10 anos, depois que uma comissão do Congresso rejeitou e arquivou uma denúncia que pretendia retirá-la do cargo de vice-presidente por suposta infração constitucional. Boluarte havia sido denunciada no Congresso pela Controladoria por exercer cargo em entidade privada ao mesmo tempo em que era funcionária pública, algo que a lei peruana proíbe. Segundo a Controladoria, Boluarte assinou documentos como presidente do Clube de Departamento Apurimac, que quando já fazia parte do governo. Ela admite que assinou os documentos, mas citou uma série de razões burocráticas para isto. Bom, situação no Peru. Ontem, pela manhã, o presidente anunciou a dissolução do Congresso e tudo mais, convocou o Exército, aquela coisa toda, né? Fez isso. De manhã ele fez isso. Foi ontem de manhã que ele fez. Foi ontem de manhã. Aí ontem, na hora do almoço, deu tudo ruim. Aí foi destituído e ela assumiu. Agora é interessante, porque ela não poderia assumir se tivesse aceito o processo. Se tivesse? Aceito toda aquela questão do processo contra ela, de ter assinado os documentos, foi arquivado. Então ela tinha encontrado, senão ela ia ficar sem possibilidade de exercer cargo público por 10 anos. Então, esse presidente ele foi eleito agora, né? Sim. 2021, começou o mandato em janeiro, não é isso? Perfeito.
Provavelmente ela fazia parte de alguma entidade, tem uma Compatibilizou. isso, se descompatibilizou para concorrer à eleição, mas a entidade deve ter ficado parada, entendeu? De repente ela assinou alguns documentos de coisas que já estavam em andamento. Muito próximo, é muita sorte, né? 2 dias atrás, agora. Não, lógico, isso aí sorte, tem né? uma armação política. Agora, você Não, vê. que isso, armação política? Não, peraí, deixa eu corrigir. Não é armação, é. Só Peru morre Não, de véspera. é articulação política. Falei armação dá um tom meio pejorativo Véspera da coisa. Não, articulação. Véspera é um dia e não 2, né? Isso. São 2 dias, né? Não, apenas Isso um é dia. uma articulação política, porque se o presidente tentou destituir o Congresso, Sim. isso são sinais de autoritarismo. Sim, tentou destituir. Você tem que prestar atenção nisso. Inclusive, Tentou a tirar. matéria da destituição sai em um momento e justamente se você procurar agora na internet, você vai ver, tem a matéria dele falando da destituição e logo em seguida tem a dela. Eu vi isso, não deu nem tempo. Eu ouvi de manhã, falei, caramba, o presidente tá querendo destituir, aí ele ia entrar em regime de exceção, governar com mão de ferro e depois de 90 dias chamar as eleições. Tá, cai nessa. A gente já passou por isso aqui. Aí de repente, um revestress. Revestress, né? Que coisa louca, né? Aí nem véspera, no mesmo dia. Márcio, independentemente da forma de governo que eles têm adotado lá, ideologia, política e tal, isso causa uma instabilidade econômica no país que é complicado. A gente passou por isso em 2016, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma, né? O país já estava zoado, mas quando você tira o presidente causa uma instabilidade muito maior. Aí a responsabilidade cai toda sobre o vice. Espero que ela consiga fazer um bom governo, né? Mas eu não sei, né? Se ela foi inocentada pelo Congresso, acredito que o Congresso esteja com ela. É isso? Há uma preocupação quando se fala nessa questão dos poderes, porque todo o país ele vive dos seus recursos também da balança comercial, né? Tudo que ele pode produzir de riquezas. E para produzir alguma coisa, e para esse mundo globalizado, vem verba de tudo quanto é lugar, vem investimento de tudo quanto é lugar. E quando você mexe numa estrutura, você mexe em valores de investimentos altíssimos, né? Então é uma preocupação muito grande. Você lembra da questão da refinaria na Bolívia, né? O Evo? Então, toda aquela situação, estatizou, a Petrobras ganhou, né? Nacionalizou, a Petrobras ganhou na ação da justiça, teve que ser indenizada, aquela coisa toda. Quer dizer, só causou prejuízo para o país. Entende? Então fica sanções, tudo isso acontece. Você vê a questão da Venezuela. O presidente venezuelano está proibido de entrar no Brasil. Como é que ficou isso? Liberou? Ele não pode entrar. O Bolsonaro liberou ele para poder. Não, Venezuela? ele deve entrar agora em janeiro, né? Não, mas para onde? Para posse? É. Mas como? Como é que autoriza a entrada? Só se deve o presidente ser atual. Não, vai ter sim, provavelmente vai ter. Ele entra no dia mesmo da posse? Ele chega. Entra, a América Latina vai estar em peso. Ele vai conseguir entrar? Então é essa Consegue, situação. consegue. Será? Você acha que. Vamos fazer um O Brasil é bolão. um país legal. Vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Hã? Vamos fazer um bolão. Fazer um bolão? Vamos fazer um bolão. Consegue sim, pode ter que consegue. 9 horas mais 49 minutos. Vamos sair do Peru e vamos voltar ao Brasil. Vamos falar. Renato Aragão é internado. O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi internado na manhã de quarta-feira, dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal e deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Lá, o artista foi diagnosticado como um incidente isquêmico transitório, AIT. As informações foram publicadas pelo portal da Globo, o G1. O AIT é uma espécie de acidente vascular cerebral que desaparece depois de minutos ou até mesmo horas. No entanto, é preciso de um acompanhamento médico e hospitalar nas horas seguintes. Ele ocorre quando uma artéria que leva o sangue até o cérebro fica entupida por um tempo, gerando sintomas como fraqueza e fala arrastada. A mulher do humorista, a atriz e empresária Lília Aragão, disse que ele, Renato, está bem, acomodado em um quarto da unidade e que segue em observação. Tá aí, Renato Aragão, né?
Vamos fazer orações por ele, viu, Márcio? O Pelé também tá, né, num momento difícil, Pelé né? se recuperando também naquela Numa situação. recuperação, parece que o tratamento não surte mais efeito, devem estar buscando mais alternativas. E o nosso eterno Didi, nosso eterno Trapalhão, que passe bem. Existem pessoas aqui, Márcio, no Brasil, que no dia que Deus o livre, né, chamá-los, vai ser um dia muito triste, né? E o Renato Aragão é um desses personagens. Ícones. A gente não consegue nem imaginar como seria sem ele, né? Ícones. Então, Tudo bem que não tá na TV já faz um tempo, né? Não tá mais fazendo, mas você sabe que ele tá lá, é uma presença onipresente, né? ou quando passa os Trapalhões nas redes sociais, todo mundo acaba assistindo. É algo... Nos memes, então, nossa, você se diverte pra caramba, aí você lembra daquele momento, domingo, depois e tal. A geração de ferro, né? A geração de ferro, né? Sim. A geração de ferro. Bom, tá, então, vamos aguardar. Grandes orações e que pensamentos positivos, né? Didi Pensamentos bons, emanando coisas casa. boas. E é assim que a gente segue, né? Vai emanando coisas boas. E com certeza aí teremos Renato e Pelé por mais um bom tempo conosco. Sigamos a pelota. Vamos lá, vamos a mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira, manhã ensolarada. PEC da transição. O plenário do Senado aprovou ontem a PEC da transição, que liberava 145 bilhões para o novo governo, para o teto de gastos pelo prazo de 2 anos. Enquanto alguns senadores defendiam o prazo e valores menores, outros pediam a manutenção do texto que havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. Ao fim de 4 horas de discussão intensa, a PEC foi aprovada com 64 votos a favor e 16 contrários no primeiro turno, e confirmada por 64 a favor e 13 votos contrários no segundo turno de votação. A PEC agora foi enviada para análise à Câmara dos Deputados. Para o relator da proposta, senador Alexandre Silveira, o valor de 145 bilhões é o mínimo necessário para fazer face às necessidades da sociedade brasileira, que estaria em séria crise econômica e social. Ele fez questão de destacar que os recursos serão destinados ao Bolsa Família, que atende à parcela mais carente da população, para a recomposição de investimentos em áreas sociais e para o aumento real do salário mínimo. Silveira ainda disse que até o mercado reagiu bem ao relatório, por entender que os valores serão direcionados para quem mais precisa. A fonte é da agência Senado. André, um ano, o André até se posicionou aqui. Quase caí Pediram aqui da 4 cadeira. anos, vale por 2, ainda tem aí um período, passa Na por verdade, eles não pedaço. pediram 4 anos, eles pediram por prazo indeterminado. Sim, né? Inicialmente era prazo indeterminado, 199 bilhões que eles queriam. Aí depois caiu para 175, tá? Até quarta-feira, não, até terça-feira, se eu não me engano, a grande mídia divulgava que era 175 bilhões, inclusive explicando do jeitinho deles como é que seria utilizado, né? Eles diziam o seguinte, que 105 bilhões já estão no orçamento para cobrir o auxílio emergencial. O saldo remanescente, que seria o de 70 bilhões, é para aumentar o auxílio emergencial para os R$600 e cobrir aqueles 150 por filho que foi prometido. No final das contas, se for aprovado por 145, então a gente pode prever que o auxílio emergencial vai chegar nos 600, mas não vai ter os R$150 de brinde, né? Lembra que foi anunciado isso na campanha. E o auxílio emergencial de 405 iria para 600, mais 150 por filho. Com esse valor aprovado, eu acredito que os 150 acabarão ficando prejudicados. E esse valor que você tira do teto, você abre espaço no orçamento. A gente tinha conversado na semana passada a respeito dos 22 bilhões. Você tinha até trazido essa notícia que o refinanciamento da dívida pública era de 2 trilhões e nós teríamos 22 bilhões para poder investir. Agora abriu mais 175. Então vamos. Então, Eu acho errado uma coisa, que a gente sempre toma muito cuidado na hora que vai fazer um posicionamento. Não é errado você aprovar uma abertura no orçamento para ajudar quem mais precisa. A gente precisa que isso aconteça. O problema é que não se mexe em nada dos gastos. Ninguém quer abrir mão de nada. Ou seja, tá fechadinho o orçamento. Abre mais um espaço de um dinheiro que não existe, tá? Porque
Isso aí é problema orçamentário, é provisão e PowerPoint. Isso é PowerPoint, Sim. né? E vamos ver como é que vai ser a expectativa da economia para o ano que vem. Porque você sempre faz um provisionamento de receitas e despesas e no final sempre a despesa supera a receita. A administração pública e qualquer outra administração, principalmente as que visam lucro, despesas e receitas. Mas o serviço público não visa lucro. Claro que visa lucro. O lucro dele é o bem-estar do cidadão. Sim. Você não vai Sim. guardar dinheiro. Ele vai gerar riqueza. Porque quem faz a estrutura no país é o poder público. Quem presta o serviço no país é o poder público. Eu costumo dizer que ninguém nasce na federação, no estado, nasce no município. E o recurso vem do federal e vem até o município, vem do estadual, vem até o município. Né? Mas na federação é que se discute as questões que envolvem todos os estados da A União. maioria das pessoas não tem essa noção, né, Márcio? Então, e aí você fala, só o estado de São Paulo são 22 bilhões que o estado de São Paulo vai investir no estado de São Paulo e a gente ainda acha pouco. Pô, é pouco, não tá, tem que investir mais, precisa investir mais. E aí você tem 22 bilhões para Para o país todo. Quer dizer que ninguém abre mão de nada. Descobrimos nada. mais brasileiros. Gente, a pandemia mostrou a radiografia do país de uma forma assim incontestável. Em 40 anos de IBGE, nós temos os dados mais atualizados. Nunca na história desse país. Nunca na história. E aí o que acontece? Você precisa investir, sim, já tem isso lá que você detectou. Quantas pessoas que você precisa auxiliar com bolsa, com uma condição muito bom. Mas só que isso não é só aí. Você tem que aparelhar mais a condição pública para que funcione. Porque a pessoa, ela está nessa situação, ela não vai ficar continuando nessa situação. Você tem que alçá-la para uma condição melhor. Exatamente. Tem que alçá-la para uma condição melhor. Né? Então você não vai manter essa pessoa nesse ciclo. Você vai fazer com que ela cresça. Então acho que esse é o objetivo, não, André? Esse é o objetivo. Quando se falou, está recebendo o Auxílio Brasil, se voltar a trabalhar, se conseguir uma colocação no mercado de trabalho, não vai perder o auxílio. Perfeito. É para dar uma condição melhor. Isso é ótimo, excelente. Pô, e agora como é que você vai favorecer as classes que têm uma condição financeira melhor? Mexe no imposto de renda, reduz, né? Aumenta a tabela. Aí as pessoas vão... É assim que funciona. Porque você fala isso, que se arrumar um emprego, a pessoa perde. Então você desestimula a pessoa a sair daquilo. Porque ela se apega àquilo como se fosse... Né, sobrevivência, né? Sobrevivência. A última canoa. E outra coisa, quem é que gasta mais com alimentação? Quem ganha menos. Quem ganha menos. Quem ganha menos. Aqui, R$600 para quem ganha 6 é 10%. Para quem ganha 1.200 é 50%. E quem ganha, a maioria ganha um salário mínimo um pouco mais. Exato. Então quem é que mais sofre no supermercado? É quem ganha menos. É quem ganha menos. E é a maioria da população. Então há mecanismos aí que a gente pode entender que, precisa de um controle. Como o André falou, Deus mercado, né? Deus mercado. Perfeito, é isso mesmo. Então vai deixar tudo pro Deus mercado? Dá uma ajustada nisso. Márcio, dá uma ajustada nisso. Você vê uma discrepância, né? Do que a gente fala dessa coisa de a gente tem muitos ganhando pouco e poucos ganhando muito. Essa semana teve uma subprocuradora que vazou um áudio dela, ela reclamando, assim, achando um absurdo que o motorista não foi buscá-la. Aí ela descobriu que o motorista tinha entrado de férias 3 meses, que isso era um absurdo. Que ela passou um tempão e ligou pro sistema de transporte da Câmara, que existe, eu não sabia. Claro. O sistema de transporte, e não conseguiram dar uma informação para ela. Ela descascou. Falando que era um absurdo. Ela foi, aí teve que... Aí, abre aspas, teve que chamar um Uber e pagar, e chegou atrasada, mas, fecha aspas, e gostaria que isso não se repetisse. E ela disse, claro, que ela não se importa em pagar um Uber, mas o sistema de transporte tem que ser regularizado. O salário dela, 37, uns quebradinho. Entendeu? Então, veja, tá muito errado. Tira esse serviço de transporte dela e abre espaço no orçamento,
A maioria do brasileiro tem transporte? Não tem. Tem. Ele Não. acorda às 5 da manhã para chegar às 8 no Eu trabalho. tô falando motorista, né? Não, a maioria do brasileiro tem transporte. Não, Mas então não quer, é mais né, ou Marcos? menos assim, o seu patrão vai de ônibus para o trabalho e você quer ir com o carro da empresa. É isso? Não, se a empresa disponibiliza, uma Não, empresa privada... se o patrão, você é o patrão e você acorda às 2 da manhã e vai de ônibus para o trabalho. Ah, E tá, aí você, Entendi. funcionário da empresa, quer usar o carro da empresa. É mais ou menos nessa pegada. Gente, É isso que eu a falo, gente que é, pô, entende. a Então, gente assim, abre orçamento, mas não reduz um real na despesa. vamos começar a agir com, né, É difícil, né? É complicado. é complicado. Por isso que o país é tão desigual. Essa desigualdade, aí de onde estão os custos, aí onde é que está o dinheiro, onde é que pode vir dinheiro pro Bolsa Não tem de pro onde Auxílio tirar, Brasil? claro que Tem tem. de onde tirar. Opa. Começa a tirar aqui olha, desculpa, você vai Porque, do seu carro, Márcio, você vai de Uber, nós não vamos ter Márcio, criou um teto de gastos que eu sou super favorável, eu acho que tem que ter mesmo, tá? É que nem a lei de responsabilidade fiscal, para não permitir que o governante gaste mais do que arrecade. Perfeito. Mas parece que eles criaram um teto de gastos dentro daquilo que eles já gastam. Não, você tem que reduzir isso. Ó, é até aqui embaixo. Ah, mas o meu motorista perdeu o Playboy? Não, como é que foi a frase que o... Perdeu, mané? Não, perdeu, mané? O ministro falou perdeu o mané. Perdeu o mané, não foi esse que falou lá fora? Perdeu o mané, você perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy é o que a gente fala, não, ó, perdeu o Playboy, mas ele falou perdeu o mané. Então, reduz o teto, aí sim. Ah, mas não tem motorista, não tem vale paletó, não tem quinquênio, não tem sextuênio, não tem cacete A4. Tira fora, aí sim o teto de gasto se justifica. Então você, fazendo um teto de gasto dentro daquilo que você já gasta, que você fica confortável, você dá munição para aqueles que são contra o teto de gastos. Né? Porque tem gente que é contra porque diz que o teto de gasto limita a quantidade de investimentos. Mais ou menos, mas pô, fazer um teto de gasto só para garantir as benesses de uma classe específica? Não dá, né? Vamos ser coerentes, olha, corta aqui, corta ali, não pode isso, não pode aquilo. Não abriu 145 bilhões? Então, começa a reduzir. Começa daí, pô. Começa a reduzir. Tira o motorista, o vale, tira aqui. o... Não, o motorista tá trabalhando aqui. Apartamento vai comprar funcional. Tu usa, não usa. Então tira. Não, como funcional? Você não tá recebendo? Não, mas tem... Então, existe. tem um funcional, então tira. Ó, você mora na cidade em que você atua? Bom, existe. Tem uma coisa, Márcio. porque quando eu digo para você que se você é um funcionário de uma empresa particular e ela te leva para algum outro estado para você trabalhar, você vai trabalhar numa função. Mas se você tem um contrato dela, o contrato é 10 anos, você vai falar, não, eu vou morar aqui, não vou ficar na ponte aérea, né? Vou instituir aqui. E assim Né, mas no funciona. poder público tem... 20 anos, 30 anos. Então, Tem se um é uma apartamento situação em funcional. que você viaja sempre, até eu entendo isso. Mas a partir do momento que você tem uma estabilidade, então precisa mexer muita coisa nesse país para ser chamado de mais sério, né? Mais sério. Mais sério. Exatamente. Mais sério. Bom, PEC passou. Na Câmara nem sei se foi votado ontem, né? Não. deu tempo, né? Passou no Senado, vai para a Câmara Vai agora. pra Câmara, eles têm que aprovar antes do... Deve aprovar hoje. Deve toque de caixa. Será que tá aprovar hoje? Deve aprovar hoje. Não deve Mas amanhã tem jogo do Brasil, pô. Não, Mas mas não aproveita pode. hoje. Não, Aí tem já jogo do comemora Brasil. amanhã. Comemora amanhã. Não. Vamos lá. Mais uma matéria nesta manhã ensolarada de quinta-feira. Comércio de Santos já pode solicitar o selo Pet Friend. Aí, ó. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio em geral já podem conquistar o primeiro selo Pet Friend da Baixada Santista. A Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo lançou ontem o selo Estabelecimento Amigo dos Animais. Empresários interessados em conquistar a certificação em seu estabelecimento devem acessar o hot site onde estão os requisitos e dicas para receber bem os pets. O botão na página encaminha para o questionário que o dono do comércio deve responder. Com as respostas, uma equipe técnica da Secult vai analisar as condições do local. Há prazo de 10 dias corridos para a concessão ou não do estabelecimento Amigos dos Animais.
O Hot Sites também apresenta conteúdo relevante para os tutores de animais, como dicas sobre o passeio tranquilo com seus bichinhos e indicação de locais onde eles são bem recebidos. Futuramente, haverá uma divulgação dos estabelecimentos que conquistarem o selo. Legal Ah, que isso bacana, aí, né? hein? Ah, que bacana. Legal, a gente não tem o hábito de quando sair levar os pets. Gostaria, né, de levar, né? Chegar nos locais, tem um lugarzinho pra ele. No sábado retrasado eu fui no shopping na Praia Grande e tem um cantinho lá, naquela área onde era o Extra, Sim. que eles ativaram e abrigaram diversas lojas. Um daqueles corredorzinhos tem um espaço desse aí. Um espaço com um hotelzinho pro pet? Eu não lembro o nome, mas tem. Playground pet? É uma espécie de um playground. Tanto um playground. Uma coisa que eu achei engraçada que assim, no mesmo corredor, do lado direito tá o playground pet. E do lado esquerdo tá um playground para as crianças. Ou seja, é um ambiente familiar. Você leva, deixa a criança de um lado, o cachorro do outro e fica no meio tomando seu sorvete. Hoje eu acredito que a sociedade tem um entendimento melhor quanto a essa relação com os pets, né? Há um bom tempo atrás havia sempre situações onde comentários que rechaçavam, poxa, preocupado com os animais, os seres humanos. A preocupação tem que ser geral. A preocupação tem que ser com todos, são seres vivos. É, né? seres vivos. E quando você assume a responsabilidade sobre outra vida, a preocupação tem que ser geral, né? E assim como as crianças, né? Os animais também. Ué, de quem é a responsabilidade? Dos pais, né? Os pais. Os pais têm que... Agora, se você puder, claro, dentro da sua condição, auxiliar um outro ser humano, melhor ainda, mas isso não quer dizer que... Não, os pets, eles trazem uma alegria muito... Você acordar de tem uma manhã. composição muito forte tem no pessoas, dia a dia, claro, né? tem pessoas que abusam um pouco, né? Que gostam de muitos animais, que são... não é criadores, tem um nome que eles utilizam. Eles são Que é aquele protetores. que, protetores, isso. Que não se auto-intitulam, eles viram protetores e acabam, né, pegando os animais na rua e ficam procurando... E muitas vezes sem condições para estruturar e manter. Isso, mas eles ficam procurando Mas sempre com boa lares, né? vontade, mas com boa Isso vontade. é muito legal. E quem tem um pet em casa, sabe a alegria que o bichinho traz, né, gente? Pô, às vezes você chega estressado, pô, só uma brincadeirinha já dá aquele... né? Porque a nossa vida não pode ser tão séria assim, ela precisa de válvulas de escape. Então, ter um pet é muito bom, tanto quando a gente perde é como se tivesse perdido um ente da família, Sim, né? sim, Você fica sim, triste pra caramba. E esses espaços aí são interessantes, né? Não dá pra ser em todo o comércio. Por exemplo, lá no cartório eu não consigo fazer um espaço pet, não dá, né? Por que não? Não dá, porque a gente não tem, né? Às vezes não temos o local para que o animal possa defecar, urinar, né? Tem Mas que, se tem chega que um pensar pet, nisso. se alguém deixou alguma herança para um pet, como é que faz? Não, isso não. Teve uma vez, cara. Isso aí um dia a gente vai sentar e conversar. Exato. Teve um testamento que foi feito lá. Olha, a gente... Que não é que deixou para o animal, você não pode deixar para o animal. Você deixa para uma pessoa com uma obrigação. Uma finalidade. Exatamente, de cuidar de um animal. Esse valor, esse 1 milhão aqui é para cuidar desse animal. Não foi isso, bem isso que aconteceu, mas isso é possível sim. Ah, tá aí. Você deixa, claro que você tem que tomar muito cuidado, né? Você vai deixar com a pessoa para cuidar do animal. Como o animal não tem assim uma regulamentação, de repente o cara pega, se livra do animal e fica com o dinheiro, né? Não, geralmente se mantém bem alimentado o animal e dá sempre pizza, né? Que é a única coisa que passa por debaixo da porta. Mas cara, veja, você deixa um testamento, quando falece tem que fazer um inventário, cara. Nós já estamos falando de testamento. Tá vendo que loucura? Não, mas pra você ver a importância de um pet. Porque Mas se você deixa um testamento dessa forma, faleceu. Tem que se abrir inventário, participação do Ministério Público e do juiz. Provavelmente o juiz vai fazer a leitura do testamento e vai ver quais foram as obrigações. Entendeu? Que pode ser qualquer coisa, Márcio. Sei lá, passear com o bichinho 3 vezes ao dia, alimentação em tal lugar, banho uma vez por semana. Tudo isso pode colocar. E aí é de responsabilidade. Aí eu te pergunto, como é que controla isso? E Eu agora, sinceramente eu não José? sei, eu tô... E agora, José? Você tocou num assunto aí, a gente tá só... A gente devagando sobre o assunto. Então tá aí, os pets. Santos, Devido à importância. Parabéns pela iniciativa. Santos tem essa condição, né? Dos É pets uma cidade mais tem desenvolvida, a caminhada, né? tem tanta coisa que é comum você ver. Cátia Caca do... Não, acho que é Cátia Caca do seu Totó.
Tinha uma campanha assim lá. Isso, que o pessoal andar com saquinho e tudo mais. Legal, bacana. Então, parabéns aí. Tá recolhendo. Kátia, acho que era Mas Kátia aqui, Caca do seu Totó. na cidade de Cubatão, tem uma lei que proíbe, né? Se o animal defecar em Não área conheço, pública, cara. em área pública, passa de Sério? multa. Tem isso aí, não pode não. Tem isso aí, a lei é aprovada. Ixi, então, se você estiver andando na rua e pisar, procura o DNA. Vamos a mais uma matéria desta quinta-feira. Acabou? Ah, sim, agora vamos falar das matérias locais. Né? Rapaz. Das matérias locais. coisa tá louca, Bom, hein? de acordo com informações, foi protocolado, né, ou protocolizado, então ele entrado na Câmara Municipal, um pedido, né? Um pedido de impeachment do senhor prefeito municipal de Cubatão, baseado naquelas situações de discussão entre ele e o vice-prefeito, né? E de tudo aquilo que acabou vazando na internet, né? Utilizaram-se das declarações do vice, do boletim de ocorrência, dos prints, né? Que foram feitos por aí, que atribuem a essa conversa, né? Atribuem a essa conversa, e isso está no meio, né? Nós não tivemos a sessão na terça-feira, que estaria estava em pauta o projeto de lixo, da taxa de lixo. taxa do lixo. Que houve obstrução e, obviamente, não se teve. Na mesma terça-feira, houve um anúncio nas redes sociais já da composição da próxima mesa diretora, que a eleição é agora. Quando vai ser? Próxima semana? Era na última sessão. É na última sessão do ano? Do ano, né? A sessão do orçamento, na última sessão. Dia 13, acho que já está marcado semana que vem essa sessão do orçamento. E também tem a eleição da mesa diretora do próximo biênio. Kleber do Cavaco deve estar assumindo, né? Sendo eleito presidente. Eu fiz uma crítica, Márcia, a algum outros... Guilherme do Salão já tinha anunciado que viria a concorrer. Exatamente. Né? Alguns outros meios de comunicação anunciando que a mesa já está definida. Eu assim, falei para você, tome muito cuidado quando dou esse tipo de informação. Não está definida. O que nós temos agora são duas chapas concorrendo. Claro que uma apresentou ter um apoio maior, mas pode ocorrer declinação, hein? A gente já viu isso. Já vimos isso acontecer. De repente, olha lá. Então, política correto é igual nuvem. Não é assim que diz? Correto é dizer que temos mais uma chapa agora. Tem um acordo, né, de que na votação vai se eleger Kleber, que seria, né, o acordo seria o Wilson Pio agora, né, esse grupo que teve essa união em busca da composição das eleições, o que é lícito, o que é natural, e a composição, que são 9 na chapa, então a maioria dos votos, né? E no caso, o Guilherme Salom já havia dito semana passada que seria candidato. Tá, mas tem 9? São 9 na chapa, um é secretário. Não, mas aí não tem 10, tem 10 na foto. Tem 10 na foto. Então, tem 10, não é 8? Não são 8 são 10 na foto. São 10 na foto e 9 são os vereadores. Eu acho que eu senti falta de um vereador na foto, viu? Tem um vereador, mas 9 com 6, 15. Ah, tá. 9 com 6, 15. Aí são 15 votos. A base estava ali, né? E a presença do César Nascimento mostra uma articulação, uma pessoa de articulação. Ele é vereador, né? E como é vereador e está ocupando um cargo. Ocupando o cargo, então, ele, embora esteja na foto, ele não tem um voto, né? Mas eu acredito que também na articulação. Sempre foi muito forte a articulação dele dentro do Legislativo. E a base agora, 9, né? 9 estão aí declarados, e 6 que agora a gente vai aguardar a votação. Exato. Como é que vai? É nominal, ali na hora, ali, debate aberto ali, é feito rapidamente e aí são votados, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Esse é um dos assuntos. O outro assunto foi a reunião, quer dizer, a audiência pública do plano diretor que ocorreu na segunda-feira, dia 6 de dezembro, no mesmo dia do Jogo do Brasil. Essa é a primeira crítica que foi feita. Certo. Muita gente não lembrava da reunião. Eu achava que ia ser dia 15, mas eu vi assim em cima da hora, dia 5. A gente até fez uma publicação no portal, tá lá, tem um resumo. Dentre as críticas e reclamações, eu conversei com algumas pessoas que lá estiveram
E foi isso, né? Dia e horário da reunião, que coincidiu com o jogo da seleção brasileira. Aí questionaram se tivesse prorrogado, né? O jogo estava marcado para as 4, a audiência para as 7. Se tivesse prorrogado, então, né? E se fosse para os pênaltis, ia ficar meio que em cima. Muita gente não se ligou na data, ficou sabendo no meio do jogo, assistindo o jogo, alguém avisou ele. E foi. Eu comentei a respeito disso na terça-feira. E qual foi a observação? Tudo bem que já havia sido agendado antes do início da Copa e posterior à Copa, já se tinha ideia quanto as oitavas, né? Geralmente tem quem vai jogar, porque se o Brasil ficar em primeiro, joga num dia, se ficar em segundo, jogava no outro. Tudo bem, a gente entende que aconteceu isso no meio do caminho. Só que assim, nós estamos falando de planejamento. Exato. Nós não estamos falando de outra coisa, não é feira livre, é planejamento. Não é pastel, é planejamento. E até para ficar pastel tem planejamento. É planejamento. Então, quando você planeja, você observa todas as alterações. E tem uma situação, é que foi anunciado, e nós anunciamos aqui também, de acordo com o decreto, que alterou o expediente nos dias dos jogos da seleção brasileira. Então, quando se divulga que alterou que o expediente, que não tem esse expediente, não tem aquele, o expediente acaba às 14. Como é que você tem um expediente que acaba às 14 e você tem funcionários públicos trabalhando em um outro horário? Acabou o expediente. Então, uma coisa suprimiu a outra. Se eu chego para você e você fala, eu vou no banco, olha, mas o expediente do banco está fechado na próxima sexta-feira. E aí o banco fala, não, eu estou te esperando aqui às 18 horas. Você fala, o quê? Exatamente. Mas não está suspenso. Muito bem colocado. Então, assim, como eu faço planejamento, a Copa não começou... Muito bem colocado. Começou antes. Muito bem mesmo. Então, assim, há prazo para alterar? Não há prazo. Dá para fazer no outro dia? Dá um jeito, mas tem que ser proporcionado à participação do cidadão. Depois ficam as críticas. Aí o trabalho, as pessoas começam a criticar o trabalho, aí gera insatisfação, aí gera desconfiança. Quer dizer, desnecessário. Eu conversei com algumas pessoas que participaram do projeto de elaboração pelo lado da prefeitura e eles foram muito sérios em dizer que se dedicaram a produzir a peça, tá? Dentro das capacidades, eles fizeram tudo o que era possível. E claro, críticas viriam, mas esse tipo de atitude você acaba tirando o brilho do trabalho dos caras. Perfeito, você acaba deixando de colocar a cereja no bolo. O cara fala, pô, mas só fala mal. Não é, meu, você tem que entender. Primeiro que o plano diretor não é uma leizinha não, cara. Eu tava no meio do jogo, aí um amigo, tá sabendo disso? É. Mas eu vou te falar, ó, é que essa era uma crítica. Teve um rapaz, que vou até falar já em seguida, que ele entrou ele protocolou algumas sugestões que na primeira audiência pública abriu-se a possibilidade para que todos os participantes que lá estavam presentes ou a sociedade civil fizessem suas sugestões por escrito e protocolasse para que a equipe analisasse e ver o que dava para aproveitar ou não. Eu lembrei ele de manhã, eu mandei uma mensagem no Zap para ele e falei, gente, hoje vai ter a reunião mesmo, né? Pô, mas mesmo com o jogo do Brasil, o cara falou, puta, é mesmo? E ele protocolou. Ele falou, pô, mas eu achei que eles tinham adiado. Não adiaram? Eu falei, não, tá mantido. Então. Entendeu? Aí a gente entra na segunda crítica, que foi o que eles pediram para que fossem apresentadas sugestões. Algumas categorias apresentaram. Tem um grupo aqui que foi criado de comerciantes, tá a cidade praticamente toda lá. E a parte da construção civil enviou uma lista gigante de sugestões para melhorar o plano diretor atual. E eu conversei com um consultor e disse que parece que foi totalmente ignorado. Entendeu? Falou, ó, gente, não vou dizer que foi todo ignorado, mas nós fizemos pontuações importantes, né, que criam situações de incentivo a novas construções. E não foi levado em consideração. A sensação dele foi que apresentaram um projeto bem genérico, né? Não separou por temas, como a gente já tinha falado sobre isso, lembra? Sim. Pegar os temas, separar, trabalhar um por um, soltar na mídia para as categorias, cada uma que se identificar com aquele assunto, poder dar umas sugestões pontuais. Então ele ficou com essa impressão de que é genérico, que só aumenta o custo para o construtor e para o investidor,
E vai ser isso aí, vai enfiar a goela abaixo e vocês que quiserem que entrem na justiça para contestar alguma coisa. Bom, vai ter, depois dessa audiência agora, quando o projeto chegar na Câmara, né? Que não deve chegar esse ano, deve chegar ano que vem. Outra dúvida, perguntaram se ia ter outra audiência. Pelo que a gente apurou, não. Agora vai para a Câmara. Se tiver outra Aí audiência, tem que ter na Câmara. Na Câmara a Câmara é tem que tem que pedir. Aí tem que pedir audiência, aí na Câmara é tudo Márcio, feito no plenário, e aí... Poxa, 2 audiências públicas para discutir um assunto tão complexo é pouco, não é? Pouco, é muito pouco. Né? Tu chegou a dar uma olhada na minuta? Olha, Não. não olhei a minuto, porque assim... eu não faço muita coisa em casa, eu fico lendo tudo. Eu só passei por alto, tem 123 páginas. Então, eu sempre questiono, foi conversado com quem? Você você coletou as informações, você perguntou os dados, e aí você discutiu, fez câmaras de discussões aí em determinados assuntos, depois você tirou um esboço e leva para análise maior, e depois você, vou apresentar no Poder Legislativo. O que o Executivo está fazendo é um projeto que vai para o Legislativo. O Legislativo que diz, isso eu não quero, isso está fora, isso não pode, isso tem que mudar, a gente muda isso, porque lá muda. Força está lá é que muda. Lá muda. A alteração, e aí eles aprovam o projeto, qualquer alteração. Se pode ter veto, volta para lá de novo. Então, lá é onde acontece, na Câmara acontece. Mas na Câmara que votaram a taxa de lixo ano passado, que deu problema esse ano. Então você tem que acompanhar. Tem que acompanhar, porque o assunto é bem complexo. Muda a questão de zoneamento. Para quem não sabe, zoneamento vai determinar o que pode e o que não pode fazer em determinada área da cidade. Geralmente, antigamente, os lotes de esquina, né, eles eram reservados para poder ser colocado os estabelecimentos. Na esquina você pode colocar um bar, uma lanchonete, uma padaria, um restaurante, uma loja. Eram reservados, podia ter essa atividade comercial. Então isso é definido lá no plano. Pode construir aqui do lado, para construir do lado da sua casa, lá, autorização, tá tudo lá, então você precisa fazer isso. Existia também uma Daqui a pouco levanta uma torre de 20 andares lá da sua casa. Como? Você deixou isso, você não participou. Exato, você não participou. Então, o impacto, né? O impacto de vizinhança é grande, então precisa ser construído com planejamento. Outra coisa, Márcio... Em relação à Câmara, deve ter extraordinária a qualquer momento. Até que vou pedir para a Maria Clara observar no site se já não tem alguma convocação de extraordinária aí no site para tratar desse assunto? Porque nós tivemos a pauta. Não, eu acho que não, ele deve deixar para o ano que vem. Não, mas acontece que, não desse assunto, mas a pauta da Câmara foi obstruída a sessão na terça-feira, não se teve sessão. Tá. Dia 9/12, a que horas? 9/12, já está colocando aqui pra gente aqui, ó. A extraordinária, dia 9/12. Dia 9/12, às 9 horas da manhã. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem a sessão extraordinária na Câmara, porque na terça-feira houve obstrução, por causa do... Márcio, na boa, cara. Porra, mano. Jogo do Brasil. Tem Jogo do Brasil. Pô, gente, caraca, por favor, respeita a gente, pelo amor de Deus, caralho. Brasil meio-dia, é só a pauta. Pô, é um assunto tão... Porra, não conseguiu... Eu falei um palavrão, desculpa. Não conseguiu, deixa pra terça-feira. Foi no calor da emoção, a gente entende. Faz uma ordinária, né? Discute com a população. Porque tá se acumulando pautas importantíssimas para ser votadas. O problema, André, é que a gente está num período agora que é assim, dezembro. Tem um recesso e tudo tem que ser votado até o último dia do ano. E tem prazo, né? A gente tá assim, mas era assim. Era assim, aí foi fazendo isso. E agora é toque de caixa. Agora sim, se perdeu o prazo, não votou, um abraço. Para você ter uma ideia, se não vota o orçamento, a municipalidade tem que trabalhar com o orçamento do ano anterior. Ela vai ter que trabalhar com o orçamento aprovado de 2021, de 2022. Isso requer que todo momento tem que se republicar através de decreto a utilização do orçamento. Isso é uma dor de cabeça enorme. Enorme. Toda hora suplementação. E outra, passível também de um problema administrativo que o executivo responde depois. Você vai trabalhar em cima, você vai ter que trabalhar judicialmente muito mais afinco, porque afinal de contas você está trabalhando com uma peça anterior. Isso se não fosse votado o orçamento. Eu acredito que é votado o orçamento, até porque você vai ter eleição.
caso, votar, né? eles vão porque eles também têm as emendas impositivas, Mas né, você Márcio? começa muito apertado, né? Ah, eu também concordo com você. Eu acho que já deveria estar definido Ó, isso. a Mas deixa pauta é pra o última projeto de hora. lei que dispõe, a Maria Clara está colocando na tela pra gente, projeto de lei que dispõe a comentar sobre licenciamento ambiental, né? O outro é que altera e acrescenta dispositivos na lei da taxa de coleta de lixo, e o terceiro, que altera os dispositivos da lei que acrescenta os inclusos acrescenta na lei, esse aqui eu não lembro o que é, projeto de lei número 87 1823. 2022, lei de dezembro de 1889, acrescenta os incisos 6 e 7 do artigo Precisa dar uma olhada da do que primeira se lei de trata esse assunto aí. 2674, 3 de dezembro de 2000 e da outras providências. Tem mais aqui embaixo? Tem mais projeto. O quarto projeto é de autoria do Alexandre Mendes da Silva, o Topete, que institui o Dia do Motorista e inclui Ah, o oficial do município. é a segunda discussão. Em primeira foi aprovado. já. Então, essa era a pauta da sessão de terça-feira, que está sendo utilizada agora. Márcio, mas eu acho que não tinha. O terceiro projeto não tinha, viu? Não reconheci, não tinha Não aquele tinha. projeto. Então tem foi que ter acrescentado um outro. Era bom, interessante. É interessante a gente dar uma acompanhada nisso. Bom, então tá essa situação. A qualquer momento pode ser pautada através de requerimento, né? O presidente pode Exatamente. pautar através de requerimento. Até verbal, né? Também Até tem, verbal, né? né? Na É, plenária, porque a plenária é soberana, então eles Isso, podem. já pede ali mesmo para as comissões darem o parecer e tudo mais. Então tudo isso pode ser feito. E a sessão na Câmara acontece amanhã, então, antes do Jogo do Brasil. Se começar a prorrogar, o jogo é que horas? 12, né? Meio-dia. Meio-dia. Então, para a sessão tem que começar às 9 de fato e terminar antes. Tem que terminar às 11 para E dar tempo assim, pra pessoa chegar tem em que casa. ser em duas discussões, tem que ter primeira e segunda discussão. Bom, assistir Não, o jogo mas não pode ter uma extraordinária. pode convocar, já convoca ali. Já deixa Pode ter convocar. uma extraordinária da outra? Já faz a convocação no momento Pode? ali, pode estando todos presentes, pode fazer a convocação e já segue. É que pra falar assim é rápido, né? Mas Não precisa não. a leitura tem que ser feita, a leitura. A ata é eletrônica, agora a ata é o Senhor vídeo, né? presidente, gostaria que levantasse ao plenário a possibilidade de ler os artigos de 1 a 4 em conjunto. Sim, mas o que acontece? A votação, né? Antigamente, você tinha a taquigrafia que fazia toda a parte de manter a informação sobre o que acontece na sessão, né? A ata da sessão. Depois da instituição da TV Câmara, a taquigrafia permaneceu um tempo, depois deixou de ter a necessidade da taquigrafia, e o vídeo da sessão, que não tem interrupção, é a ata eletrônica. É a ata eletrônica, o que registra tudo. É o que registra tudo. Então, bom, falando em Câmara, me lembra a questão, a gente falou Mas, daqui pera, do não pedido muda de- não, calma aí. Tem mais uma coisinha da audiência pública de Sim, plano sim, diretor, que outra coisa que o pessoal reclamou foi do local. Foi no Casqueiro, né? Não no Casqueiro. O local foi no auditório da Escola Técnica Federal. Perfeito. Mas o tamanho, as pessoas estavam considerando como se fosse uma sala de aula. Não foi feito em um, foi feito em duas salas. Porque não cabia todo mundo. Em uma sala estava o palestrante, né, com um telão explicando, e tinha uma outra sala só com telão para o pessoal acompanhar. Espera, Meu irmão. volta a fita. Mesmo com essa situação, ainda se encheu duas salas. Duas salas. Então eu estou contando aí umas 60 pessoas, 60, 70 pessoas. Não, disseram que a sala tinha aproximadamente espaço para 50, 60 pessoas e Então, as duas salas deviam estar cheias. Não vou dizer que tinha 100 pessoas, Mas né? tinha um público considerável. Foi. E não se preparou, não se planejou para um público considerável. Não se planejou. Aí, Aí colocaram o telão, quer dizer, tinha o telão. Colocaram um telão. Mas como surgiu o telão na última hora, não, já tinham projetado. então já se tinha a ideia de que uma sala só já não comportaria. Então, essa é outra reclamação. Outra reclamação, o telão Eu estava não gosto de muito ver essas coisas longe. Que eu começo a apontar. Não, Márcio, eu vou te falar, cara, o pessoal Pode cruzar tá os braços. possesso da vida. Porque O assim, telão era longe, porque não dava se pra você enxergar. institui, ó, gente, não cabe, vou colocar um telão ali de última hora. Agora, se já tem um telão, é que você já entendeu que não cabe. Tô errado? Quer mais? Vamos, vai. Quer mais? Quinta-feira com ensolarada, vamos. Quer mais? Vitamina D. Esse foi um problema, né? Quantidade de espaço. Na hora que abriu os debates, né? Que aí o pessoal percebeu que nada daquilo que eles tinham proposto
tinha sido levado em consideração, porque foi uma empresa contratada, uma empresa especializada, que estudou a cidade geodesicamente, georreferenciadamente e tal, sim. do ponto de vista técnico. Então o pessoal começou a reclamar com a arquiteta, se eu não me engano, que como é que ela podia, ela até errou o nome da avenida, 9 de abril, ela falou outro nome. Então o pessoal falou, pô, como é que você pode vir aqui trazer um modelo de plano diretor que provavelmente você trouxe de outra cidade, né, para adaptar a nossa cidade, e você não conhece a nossa realidade. Precisa trazer um plano diretor para nós. Aí começou a ficar meio acalorado a coisa, e ela acabou se sentindo ofendida e até chorou, né, dizendo que estava fazendo o melhor que ela podia, tal. Emocionalmente abalado. Porque tinha uma não é uma categoria, né, cara? No meio de uma discussão, todo mundo falando, começa a ficar meio acalorado. Tem gente que é bem polido nas palavras, como a gente toma muito cuidado, né, devido ao nosso alcance. Mas tem gente que fala sem filtro. Reduz o vocabulário e vai É o jeito dele, entendeu? Você não pode criticar, não, ó, cara, comigo é papo reto, é assim, então acabou tendo um problema. Aí teve a presidente do Conselho Feminino de Cubatão, pediu a palavra, né, pra poder falar e tal, e saiu em defesa dela, dizendo que não era pra ninguém falar grosso, só porque ela era mulher. Aí começamos uma discussão sobre... Entendeu? Foi difícil, hein? Começou uma discussão sobre isso. Aí, não, mas não é porque ela é mulher e tal, que não sei o que. Não, mas você tá falando alto, daqui a pouco outro vai, peraí, mas eu sou casado com mulher. Gente, o que isso tem a ver? Assim, eu falo alto com homem. Legal. Mas a gente sabe que não dá pra falar alto. Até mesmo você não se sente bem falando alto. Claro, pô, você não pode. Poxa. Mas como eu tô te falando, Márcio, tem A Maria Clara já olhou aqui assim, como quem disse. Tá vendo que loucura que é? Mas você vê, porque assim, da mesma forma que o cara falou alto com uma pessoa, ele falou também com outro. É o jeito do cara falar. Aí ele pediu desculpa, ó, gente, eu falo assim, entendeu? A gente tá aqui pra debater. Não é nada pessoal, né? Não é nada pessoal, né? Eu não tô atacando a pessoa, tô atacando o profissional que vem aqui, apresenta um projeto, não conhece a cidade e não leva em consideração. Os caminhoneiros, por exemplo, pediram, né? Pô, a gente não foi levado em consideração, não pensaram em nada. Começa. O rapaz que fez sugestões a respeito de dados de porto, né? Ele falou que saiu totalmente desapontado, né? Falou, olha, eu me senti usou a expressão otário, pra você ver que o negócio foi quente. É interessante que, apesar de toda essa situação envolvendo também o Jogo do Brasil, teve um público, né? Tudo bem, 120 mil habitantes, mas dentro de uma audiência pública. Não, teve público. Imagina se é colocado de uma forma, se é alterada a data, se é melhorado isso. Márcio, o assunto é muito complexo. Na própria reunião foi dito o seguinte, que ali só estavam os representantes dos caminhoneiros e os empresários. A população, a sociedade civil não estava. Entendeu? E são eles que vão sentir o impacto direto. Aí o último problema, que teve um monte, foi gente que pegou o microfone para fazer politicagem. Isso, se não tiver um controle, sempre vai existir. Teve um que pegou o microfone para falar da briga do prefeito e do vice. Quase tomou. O plano diretor fala alguma coisa a respeito disso? Tem alguma... De repente ele achou algum artigo que falava, né, que não pode e tal, pode. Sei que. Mas não foi em lugar público, então? Essa foi a crítica. Então o pessoal saiu de lá muito possesso da vida, porque não conseguiram entender. É muita matéria o plano diretor. É muita coisa. Tempo muito curto para um pessoal que na maioria é leigo sobre o assunto. É muito leigo, não, você tem que separar em temas. Zoneamento, vai definir o que pode, o que não pode, comércio e tal. Para os construtores, isso. Para os engenheiros, que não é construtor, é engenheiro, porque ele vai regularizar obras particulares. Para o morador, para a população, para o morador. Você concorda com isso? Você não concorda com isso? Dentro disso entra o EIV, o Márcio. O estudo de impacto de vizinhança. Também entra.
taxa de resíduos sólidos também entra, porque o caminhão tem que passar no itinerário. Se você quiser discutir até o pavimento que você quer para a sua cidade, você discute, o planejamento. Vai ser utilizado o pavimento asfáltico. Mobilidade. Tudo isso. Mobilidade, modernidade, tudo que é feito, projeto, sistema ampliação, viário. para onde a cidade vai crescer. É um monte de coisa. Sistema viário. É. Vai pegar o ônibus que passa na rua 1 e meter na rua 4. E aí? Vai que adapta isso. Então, Sabe? É muito sério, né? É muito Qual o tamanho sério. das calçadas? Vai aumentar agora nos próximos? Vai manter o seu projeto? Tudo Então, isso é discutido no plano Então diretor. a grande crítica é que deveria pegar esse conteúdo, que é gigantesco, separar por temas e mandar. Porque comunicar você não- o AB, Isso. CREA, Cresce, Você não faz esse Cresce. projeto para daqui a um ano. Esse projeto é para 30 anos. Você tem que Isso. pensar numa cidade daqui a 30 anos. Uma cidade com o dobro de população. Márcio, o plano diretor, salvo engano, ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. Esse aí está quantos anos, O senador? nosso é de 98, Então, entendeu? A cada 10 anos tem que sofrer uma 24 anos. de defasagem. Aí, Aí defasagem. você vê que tem muita coisa que trava, né? Então, precisa Trava desenvolver o desenvolvimento. para crescer e também para proteger do crescimento desordenado e de ações que prejudiquem os moradores da cidade. Então, isso tudo é previsto no plano, né? É, coisa pra caramba. Acho que agora acabou. Agência você Pública já- do Plano Diretor. Fala Acabou. do plano diretor? Já foi? Acabou. Teve coisas que coisas que eu não posso Não, reproduzir. melhor não. Então, Posso reproduzir, que o povo ficou não muito se tem bravo. mais uma audiência, agora aguardar. Agora as foi pra audiências Câmara. do A Câmara que vai mês de- definir se vai chamar audiência ou não. Eu acredito que sim. É isso que eu ia falar. Eu Também acredito que não vai se eximir, não, Sigo porque- o relator. Porque há mais de 2 anos é esperado esse plano diretor chegar na Câmara e a Câmara já disse, na época, os vereadores já se posicionaram como a necessidade da audiência e eu acredito que é obrigatório fazer audiência. É. Tá? Tanto é que se discutia a audiência em conjunto para agilizar. E não, foi feito em separado. Discutir no executivo e agora vai discutir vai no legislativo antes da no peça legislativo. ir para votação. Bom, o pedido de impeachment do prefeito, que deve seguir para análise no plenário, ver se aceita ou não, e deve seguir para os ritos. Né? Pedido de impeachment que é baseado na conduta inadequada, né, entre Entre prefeito, Prefeito e o vice. Prefeito e o vice. e eles acham que é uma conduta inadequada que não cabe a um gestor público. E Bom, deram o pedido. O que acontece? Nós estamos falando disto porque é uma coisa que já está pública nas redes sociais e o próprio prefeito pediu perdão para o vice na sua rede social. Né? Então nós estamos colocando isso aqui neste momento. Né? Mas a questão que envolve aos prints da conversa, isso a gente não tem um... Então, os prints... Então, Márcio, aí é que tá. Os prints, a gente não tem confirmação se são reais. A gente não não tem tem uma confirmação. autoria, né? dos Porque prints. o suposto autor não confirma. Então, até agora não houve. Então, quando houver essa Foi feito confirmação um dos boletim de prints, ocorrência dizendo que foi proferido contra a pessoa dele palavras de baixo calão, né? Ofendendo inclusive sua capacidade técnica profissional e moral, como pessoa, né? Diminuindo ele. ele fala também que houve ameaças veladas. Veladas, nessa isso. situação, no seu perfil, o vice-prefeito. E depois o prefeito fez no seu perfil também. Pediu desculpas, que é... Cara, E aí segue, tá seguindo essa situação. E agora nesse bojo, porém, impeachment acontecendo, aceitando, porque o primeiro passo é aceitar a denúncia. aceitar a denúncia. Aí inicia-se o processo. Mas tem que aceitar Então, mas a o denúncia impeachment primeiro. é baseado nesse boletim, Nesse né? boletim. É com base nesse fato. Agora, falando ainda em executivo, em legislativo, fundo blindado. Fundo blindado. Saiu uma decisão... Ontem, Não, foi ontem não. Acho que foi antes de ontem. Terça-feira. Segunda-feira. segunda-feira. Uma Dia do decisão... jogo. No dia do jogo. Acho que é no dia do jogo. Saiu uma decisão dizendo... não aceitando a suspensão da liminar conferida pelo agravo. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Vamos lá. Houve um pedido, se fez uma Entraram com mandado de segurança mandado de segurança coletiva. para impedir que se utilizasse o dinheiro que estava no fundo Aí saiu uma blindado. liminar suspendendo Aí houve para uma não liminar usar. proibindo a situação. Ó, Isso. por hora, vamos proibir. Aí houve o recurso por parte, acho que da Caixa, né? Acho que foi da Caixa. Não. Quem entrou com um pedido
Do mandado, quem entrou com o mandado coletivo foi os sindicatos. Sim, não, mas para o recurso, para discutir o agravo, foi a Caixa ou Foi a prefeitura. A prefeitura que entrou. A prefeitura agravou a decisão e suspendeu o efeito Conseguiu liminar. a liberação para efetuar o pagamento. Tanto é que foi retirado da pauta da Câmara o projeto de suplementação. Isso. A última utilização foi dia 29 de novembro. Foi utilizado para poder pagar os funcionários. Tirou-se a suplementação e usou o fundo. E agora, novamente... Saiu uma decisão que ainda não é definitiva, tá? Dizendo que não cabe... Caramba! Não cabe retirar a liminar, não cabe atribuir efeito suspensivo a liminar por meio de agravo de instrumento. Ou seja, o não mecanismo pode usar. Utilizado não é o compatível. Tirou o casaco, botou o casaco. casaco. Entendeu? Tira o casaco, bota o casaco. Na verdade, primeiro botou o casaco, que é para não poder usar. Aí tira usar. tirou o casaco, pode usar, agora botou de o novo. casaco de novo. E pediu para que a prefeitura se manifeste a respeito. Porque assim, o que caiu foi só a suspensão do efeito liminar. O agravo ainda não foi julgado. Mantida. O agravo sim, aí vai sair uma decisão de mérito para poder decidir se pode ou não pode definitivamente. E não para por aí. Isso aí depois tem o decorrer de um processo judicial que pode ser... porque eu acredito que essas entidades de classe, quem perder vai até a última instância. Vai correr. Isso é bem provável que desague lá no STF. Falamos sobre mesa, falamos sobre agravo, falamos sobre... Plano diretor, falamos sobre pauta, falamos sobre impeachment. É coisa pra caramba. Tem mais alguma coisa que não falamos ainda hoje? Caravana de Natal, de Natal, falamos. E vai ter, sábado agora, vão inaugurar, oficialmente vai ter a parada de Natal do município, que ia ser domingo passado, mas devido à chuva, São Pedro, que é um grande sacana mandou água pra caramba. E vai ser no próximo... Cabodiani falou que vai ser sábado agora com chuva, sem chuva, com meteoro, com pedregulho, com granizo. Sem público vai ter. Com público sem público, que eles precisam inaugurar. Inclusive estão decorando a avenida, né? Ah, sim. Mandar um abraço ao eterno baluarte das iluminações festivas. Quem? Henrique Marcelo. Ah, sim, ele que tá Henrique no comando Marcelo, um grande abraço ao Henrique Marcelo. É ele que tá fazendo público, e é uma pessoa dedicada a essa situação, tá sempre aí. Até tá correndo um vídeo aí nas redes sociais com o ex-secretário do governo Cremon, Carlinhos de Freitas. Carlinhos de Freitas. Carlinhos de Freitas. Abraço, Carlinhos. Carlinhos de Freitas. Carlinhos de Freitas. E aí fez com o Marcelo. O Marcelo sempre prestou esse tipo de serviço, né? Sempre gostou disso. Ele é sempre esteve à frente, né? Ele é uma pessoa muito aguerrida nessa situação, né? E sempre participou. E tá aí fazendo, e gosta de fazer. Não, Henrique Marcelo é festeiro, cara. Ele é o famoso, ele seria, sabe, aquele festeiro. Vamos fazer festa? Henrique Marcelo, o cara que trabalha e fica à frente. Não, a cidade merece, Eu vou falar se precisar encher a laje, chama o Henrique Marcelo, que ele faz? Ele vai junto. Opa. Ele tá junto com você. A cidade merece se a causa ser iluminada. For boa, ele tá junto, né? A gente merece, tô falando tô falando da pessoa que a gente conhece, do amigo Henrique Marcelo, e do que ele faz aí. Falar em um amigo, deixa eu mandar um abraço pro amigo também, o Julimar Gomes, parceiro meu TPC. Julimar. Que está sem rede social, perdeu o Facebook, Instagram, perdeu não, né? Perdeu, Julimar. Não, né? Tô brincando. Parece que entraram e fizeram aquelas publicações que são proibidas, né? E acabou o Facebook denunciando e extinguindo. Aí abre o prazo de 30 dias para você recorrer. E ele tá recorrendo para ver se recupera o perfil. Se não conseguir, vai ter que abrir um novo. Não é que ele não tá te respondendo, deixou de existir, não. O perfil teve problemas e foi... ele tá sem e falou que, Cubo Mágico também teve problemas com o Instagram. Exatamente. Tá, que houve uma situação no Instagram, tá voltando aí. Então, porque você perde o conteúdo, né, Márcio? Perde o conteúdo, perde os contatos. Tem todo um histórico lá. Divulgação. Esse é um dos motivos que a gente montou o portal, porque o portal você não perde o conteúdo, né? A gente também tem as redes sociais, mas a gente mantém no portal. O nosso objetivo é levar você para o portal, como nós fazemos aqui também na Virtual, você faz. E assim, eu tive um problema com o marciochaves.com, que foi vírus, hackearam vírus. Tanto é que eu tive que abandonar o negócio, porque não tinha mais como. Você instituía e as situações ficavam cada vez piores. Então, eu tive esse problema com o marciochaves.com, né? Que estava ali. E dá trabalho, hein? E dá um trabalhinho. E dá trabalho. Sua camisa ali. Dá trabalho porque você começa a organizar, né? Pô, achei meu ponto ali. Mas é bom sempre ter um backup de segurança. Sempre ter esse backup. E assim, mesmo com backup de segurança, a coisa foi corrompida.
E olha que eu tinha backup, ainda bem que eu tinha backup fora. Tu tinha um outro backup, né? Backup do backup. do É redundância, porque se tiver só no site, vai embora, você perde tudo. Então tá aí. Então, Julimar, Estamos torcendo, meu querido. por você, com certeza. Tamo junto. Né? Marcelo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Toda quinta-feira nós estamos aqui juntos. Agradecer a Maria Clara, que é o nosso background aqui, né? A pessoa que faz a coisa funcionar. E semana que vem estaremos aí. Palpite para o jogo de amanhã. Amanhã eu vou, porque eu tinha falado 2-1 no outro, né? E foi 1-0, falei, né? E foi 4-0, né? Agora 4-1. 4-1, né? Agora não é o mesmo time. É o mesmo time. Croácia é um time que os caras sabem jogar Mas bola. tem os penais, né? Pode ter os penais. Eu vou colocar aí os 5-1. Não, Márcio, não. Márcio. Tem os penais. Aí, não, tirando Tem os os pênaltis. penais. Não, Não, no tempo gol normal. é gol, gol é gol. Não, gol é no tempo gol. normal eu Não, acredito não. que, olha, bicho, eu vou te falar, a Croácia, apesar de não estar vindo bem, ele tem jogadores muito consistentes e são jogadores que todos jogam na Europa, tá? Claro, a Croácia é da Europa, calma. Calma, Ele foi joga. rápido. Tu vê? Aqui a gente tem que bater escanteio e correr pra cabecear fazer gol. Eu tô dizendo que jogam em times europeus e times bons. Então eles estão acostumados com competições. Jogando no México, né? Eu acho que não, tem não. Não tem. Não tem ninguém jogando na América Latina. No México, principalmente. São jogadores. São jogadores que têm experiência, a pressão, né? Jogam Champions League, né? Jogam com os melhores, então eles não vão vir pra cima do Brasil com o medo que a maioria das seleções tem. E a seleção brasileira também tem jogadores europeus, então eles vão estar em casa jogando. Vai ser um jogo, né? Pau a pau. Eu acho que, sei lá, cara, 1-1, entendeu? Eu acho que não vai sair tantos gols assim, não. Eu não gosto do Tite. Vai tirar o ponto? Vai tirar a perna? Ó, a seleção mostrou no último jogo, quando ela fica sem incentivo, fica naquela de foi o segundo tempo. Tanto é que, assim, o primeiro tempo, o Brasil ganhou. No segundo tempo, foi aquela coisa então, muito água com Marcelo, açúcar. eu falo pros caras, bicho. Não dá pra segurar, a seleção tem que soltar. Exato. A Espanha no primeiro jogo que ela fez foi 7-1, não foi 7? Foi 7? 7-0? Não, 7-0 agora, foi na... Então eles tiraram a vergonha de 7, tinha sido 6 com o Peru, naquela época na Argentina, e agora 7-1 com o Brasil e 7-0 agora. Então, eles eram 7-0. Cara, você tem um time bom e sacolar, né, na expressão, não é desrespeito ao seu adversário, entendeu? É mostrar que o seu time é superior. Fiz 3 gols e segura. Cara, o momento de você aproveitar é agora, o jogo tá fácil, deixa o pessoal experimentar, não quer machucar o pessoal, tudo bem. Maior entrosamento. Quando o Brasil perdeu pra Camarões, no bolão eu ganhei. Eu coloquei 1-0, eu ganhei. O pessoal ficou puto lá em casa. Falei, olha, veja, trocou o time inteiro. Você tá numa Copa do Mundo. Não era pra trocar do time inteiro. Trocava uma peça ou outra pra experimentar, né? Tô precisando trocar, talvez eu perca o meu meio de campo. Pego o reserva, boto pra jogar um atacante e tal. Você vai trocando. Não trocar o time todo. Você muda completamente o esquema. Aí o jogo seguinte foi com um time realmente inferior, que é a Coreia. E mesmo assim, eles não são perna de pau. Se você ver o jogo, eles jogam direitinho. A bola vem, eles dominam, tocam que eles erram muito passe. Fundamentos do futebol. Não é aquele time que é só pancada e chutão. Não, eles saem tocando. É uma seleção que logo vai estar dando muito mais trabalho. Como fez o Japão. O Japão deu um trabalho. O Japão perdeu nos pênaltis, hein? Então, Maria Clara, qual o seu prognóstico? Bom, o meu palpite é 2-0 dessa vez. Eu tô aqui chutando em 2-0. E eu, diferente do André, acredito que tem que dar uma segurada mesmo, sabe? Tem que dar uma maneirada. A gente já tava com 4, tava aí com uma diferença boa, então a gente podia ter poupado os nossos amigos de mais gols mesmo. Então tá, jogou com... Mas ela não falou, 2-0 pra quem?
Ah, tá. Então, 2x0 pro Brasil, André? Não, eu acho que vai ser 1x1, cara. Tá, eu vou ficar no 5x1 mesmo. Já falei mesmo, já fica. Acho que vai ser 1x1, aí nos 5 a 1. pênaltis vai. Aí é sorteio. Nos pênaltis 5x1. é. Não, sem os pênaltis, 5x1. É 1x1, nos pênaltis é sorteio. Porque a A Croácia é boa. A Croácia joga bem. Vamos colocar 5x1. Porque vai ser um jogo pra tudo ou nada. Carimbou, vem embora pra casa. Quem fez 1, 2, Exatamente. o time que fez 1, o outro vai ter que vir pra cima. Você viu que Portugal deu show, é, né? então, vai ter que vir pra cima e vai ter que abrir pra jogar. Cristiano Ronaldo do lado de fora, vê o reserva dele fazer 3 gols, aquilo balançou, hein? Ô, põe de volta. Me coloca agora, me coloca agora. E ele ainda entrou, ainda fez um gol, mas estava impedido, né? É, então. Porque o bichinho também é o Cristiano capeta. Ronaldo. 10 horas mais 50 minutos. Amanhã, jogo do Brasil a partir das 12 horas. Então, a toda essa situação, vamos aguardar, né? Para ser desenvolvido daqui a pouquinho. Nós temos mais informações sobre a pauta, se tem alguma novidade na pauta, né? Da Câmara ou não. Se vai ser. Bom, acredito que, como já foi convocado, acontece com certeza a sessão amanhã às 9 horas. Provavelmente 9h30 a gente está entrando no programa amanhã já falando a respeito do Legislativo. Exato. Você de repente conseguimos até colocar ao vivo aqui algumas coisas como fizemos da outra vez. 10 horas e 50 minutos. André, valeu. Um abraço, obrigado, até semana que vem. Maria Clara, gratidão. Agradecendo a você pela sua audiência. Divulgue, compartilhe, afinal de contas, esta é a sua rádio virtual. Este é o seu Virtual News. Para alguém que tenha se sentido ofendido, então acha que é possível, que tem interesse em colocar algo para esclarecer as situações, é um espaço democrático. É só você encaminhar a sua solicitação aqui para a gente, que com certeza a gente atende, sem problema algum. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.